Aí, pessoal, vamos dar continuidade à discussão sobre escravidão, mas agora sendo mais específico. Já conversamos sobre como eles vieram da África para cá, como eles eram capturados, falamos sobre a substituição da escravidão indígena pela escravidão africana. Agora, nós vamos tratar sobre o engenho, né? E a figura central do engenho, ao contrário do que você pode estar aí pensando agora, não é o senhor de engenho, o dono, aquele caba da bota melada de merda, né? Que vestia geralmente mais chique. Agora eu estou me referindo ao motor do engenho, que é o escravo. É essa que é a figura central. Ora, quem é que, nesse sistema que a gente vive hoje, quem é que garante o funcionamento do capitalismo? Não é o proprietário, é o trabalhador, né? Trava o trabalho, trava o sistema. Quem garantia o funcionamento do engenho? O escravo, a escravidão. A escravidão, além de garantir algo extremamente lucrativo para a metrópole, a escravidão fazia mover, ela era a razão de existir da riqueza da colônia, né? E o engenho surge a partir do momento em que começa o plantio da cana, trazido pela expedição de Martim Afonso de Souza, que nós já abordamos isso em uma videoaula anterior, né? Mas o que era o engenho? Bem, eu trago aqui para vocês, nesta tela compartilhada, né, algo bem interessante. Não sei se alguém já viajou e já chegou a ver esta imagem, esta fotografia, né? Eu sou extremamente apaixonado por esta fotografia e eu morro de vontade de entrar neste lugar cada vez que eu passo aí. Pertinho da gente. Você pode ir de pé aí. Pertinho daqui onde a gente está. Vai levar talvez um dia para chegar aí, mas você chega. Isso daí fica no município de Indiaroba. É o Engenho São Félix. Observe que no engenho, esse casarão aqui é onde morava o senhor. Aqui, a senzala. Isso aqui é a chaminé da moenda, onde se fazia, onde se cozinhava na caldeira a caldo de cana para fazer o melado fazia a rapadura fazia o açúcar. O açúcar que eram os ovos da galinha de ouro de Portugal, né? Só que, vejamos, isso daí é uma foto atual do Engenho São Félix, que está no município de Indiaroba, aqui pertinho da gente, município vizinho a Cristinápolis, né? Isso daí era a moenda. Observe que no engenho, a moenda é movida a gado. Então, o gado era uma criação acessória, ou seja, que estava em função do plantio da cana, que estava em função da produção do açúcar. Importante lembrar que o gado, inicialmente, quando ele era desenvolvido, misturado ao plantio da cana, à produção do engenho, né, gerou um problema que muitos fazendeiros estavam começando a criar gado em terras férteis. Aí o rei de Portugal assina um decreto dizendo, não, está proibido. Não se cria gado onde tem cana. Vamos colocar gado em uma terra menos fértil, então vai ser afastado agora para locais onde as terras não são tão propícias, não são tão férteis, como, por exemplo, as terras do sertão. Por isso, o sertão se destaca na criação do gado. Quem nunca comeu a carne de sol do sertão? Quem nunca comeu uma carne, um requeijão, um queijo coalho que vem do sertão, né? Isso porque as terras férteis ficavam para explorar a cana, para produzir açúcar e mandar para Portugal. Então, o rei de Portugal via isso como desperdício. Então, está proibido, né? Isso aí. Aí, outro tipo de cultura que se produzia, que era em função também da cana, era a mandioca. E o que é que tem a ver, professor? Cana com mandioca. Ora, meu amigo, um engenho de médio a grande porte, né? Tinha mais de 50 escravos. Então, como vai alimentar essa galera toda aí, né? Vamos lá. As vísceras do boi, daí suja a feijoada, né? No dia a dia da senzala, aqui é a senzala, né? E
Além do mais, com a crescente necessidade de alimentar os escravos, né, produziam uma espécie de ração, farinha com laranja, vísceras de boi, basicamente, e tem alguns outros tipos de fruta, né? Aí você pode pensar, só comendo farinha e vísceras de boi, eles vão morrer, porque só vai comer gordura, carboidrato, proteína. Né? Mas não é bem assim. Eles se alimentavam de fruta até porque a paisagem natural do Brasil, em relação a hoje, ainda era bastante preservada. Né? E para produzir a farinha era necessário plantar muita mandioca. Não sei se você sabe, mas Sergipe, no final do século XVIII, início do século XIX, se destacava na produção da mandioca. Levava para Salvador, no Recôncavo Baiano, onde tinha uma grande massa de escravos, e lá servia de alimentação, de base da alimentação deles. Né? No navio negreiro, quando se trazia o escravo da África para cá, no percurso, boa parte da alimentação também era a base de farinha. Né? E aí, beleza. Estamos aqui na imagem do engenho. Né? Então, o engenho não pense ser apenas isso daqui, certo? Isso é a moenda. Aqui é onde fabrica o açúcar. É isso que eu estou mostrando aqui, essa parte de baixo. Moinho, isso aqui já é um moinho moderno. Eu mostrei a vocês primeiro, aqui, ó, moinho puxado a animal. Né? Esse é mais primitivo. Quando se modernizaram, geralmente os engenhos dos caras mais ricos, poderosos, esses daqui geralmente eram os menores. Os menores e os no começo da colonização. Quando os caras se modernizam, eles vão aproveitar a força da água para fazer a roda girar e o movimento da roda vai produzir energia. Você deve ter estudado em física. O movimento é igual, o movimento produz energia, o movimento é energia, não sei esse conceito específico aí, né? O professor de física pode me ajudar. Mas esse movimento ele vai fazer aumentar bastante a produtividade, né? Então aqui a moenda e aqui é o quê? A casa grande. A casa grande. Casa grande, senzala. Casa grande e senzala é a dicotomia e a formação de toda a sociedade brasileira. A mãe, a matriz da árvore genealógica da história do Brasil é essa relação Casa Grande e senzala. Relação de cooperação ou opressão, né? Ou um ou outro. Cooperação ou opressão, mas o que está em jogo aí é uma relação hierárquica, de cima para baixo. Casa Grande em cima, senzala embaixo. Né? Lembre-se, da senzala havia inúmeros escravos que andavam, por exemplo, as mucamas, mulheres que cuidavam da casa do senhor. Né? Essas daí tinha também as amas de leite, aquelas que amamentavam as filhas da Sinhá, Sinhá, a esposa do senhor. Né? E aí você pode me perguntar, professor, o que é que essa igreja está fazendo aí? Isso é a capela, né? Ó, lembre-se que a maioria dos caras que habitam isso aqui, 80% dos caras que vivem aqui são pessoas escravizadas, né? E essas pessoas escravizadas são de origem africana, né? E aí estamos no Brasil colônia, uma época que o povo era muito religioso, o europeu era católico em sua essência, e o próprio Estado português, dentro da colônia Brasil, não era um Estado sem religião, o Estado e religião era ligado, uma coisa era ligada à outra. Então, a colonização ela vem com o objetivo de catequese, ela vem com o objetivo de doutrinar o não cristão, o pagão, como chamavam eles, né? Baseado no livro de São Paulo, chamavam pagão. Então, ele era necessária a conversão. E observe a igreja, capela, do lado da senzala, e é aqui que havia o sincretismo religioso. Qualquer religião fora do cristianismo católico estava na marginalidade. Então, imagine uma santa que tem aqui dentro, digamos que a padroeira desse engenho aqui fosse Nossa Senhora da Conceição. Né? Eles começavam a olhar essa santa, Nossa Senhora da Conceição, e imaginavam o orixá dele, já que era uma religião onde eles eram obrigados, forçados a ir. E daí nasce a Umbanda, nasce a religiosidade afro-brasileira, né? A prática do candomblé se mistura com a prática
cristã católica. E aí, caso a figura dos santos, eles vão investir no imaginário, uma idealização de uma divindade da sua própria cultura, né? Então, se você observar outro detalhe, aqui tem algumas casas, possivelmente onde guarda as ferramentas, e ao redor dela tem roça, né? Aqui são as roças, isso aqui. E o que é que tem a ver a roça? Veja, é da roça onde se planta cultivos de subsistência para a galera da Casa Grande sobreviver. E também trabalhadores livres e escravizados sobreviverem, né? Então, havia o cultivo de subsistência, né? E aí, beleza. Aí, vamos lá. Nós vimos lá, resumindo, né? Resumindo o texto aqui, a imagem, né? Essa imagem é a mais clara. Casa Grande, composição do engenho. Casa Grande, senzala, capela, moenda, cultivos de subsistência, canavial. Composição: senhores, escravos, trabalhadores livres. Em resumo, é essa composição de um engenho, né? Agora, vejamos. Beleza. Quem eram os senhores de engenho? Tratamos tanto sobre os escravos. Que eram esses caras? Bem, ele não era só o dono da terra, o latifundiário, o fazendeiro rico, poderoso, malvado. Ele era o cara que era chamado de homem bom. Quem era o homem bom? O homem bom não é aquele cara que pratica o bem. O homem bom é aquele homem de posse, né? O senhor de engenho era visto como homem de posse. Talvez você que está me assistindo aí mora no interior. Você sabe como é, velho, que funciona a política no interior, né? É no toma lá da cá, padrinho, madrinha, meu professor protegido de fulano de tal. E a base para ganhar a eleição é a prática da troca de favor. Eu dou uma cesta básica, em troca você recebe minha proteção. Se eu ganhar como prefeito, for vereador, vou tentar enquadrar você no sistema público de serviço, no serviço público, né? Então, a semente desse vício das pessoas foi plantado no meio do engenho. Aí, por isso, dizem historiadores que a estrutura colonial brasileira era uma estrutura semi-feudal, né? Esse senhor de engenho, que era um homem bom, um homem de posse, né? Ele tinha os caras chamados de capangas. Eles eram os caras que faziam serviço para ele, que exerciam o controle de todo o engenho. Ou seja, se tivesse alguém que não enxergasse de uma forma benéfica a figura do senhor de engenho, esse capanga era amando do senhor de engenho, poderia matar o cara, matar o outro, poderia dar uma porrada no outro que fosse contrário ao senhor de engenho, né? Dentro do engenho e dentro da cidade, dentro do meio das vilas, onde o engenho fazia parte, né? Então, era uma espécie de exército. O senhor de engenho tinha seus capangas, os capangas é como se fosse um exército. O engenho é como se fosse um mini-estado ali dentro, né? No topo da pirâmide estava o senhor de engenho. Então, se você vê, há algumas videoaulas atrás, trabalhamos sobre o feudalismo. Se você olhar minuciosamente, você vai lembrar um pouco a estrutura feudal, tudo isso aí. Tanto que o que marca a cultura nordestina hoje é a proximidade. Digamos que nós do Nordeste temos uma proximidade mais estreita, talvez do mundo, com a cultura medieval, justamente a herança desses engenhos. Então, não sei se isso é uma herança boa. Então, vejamos. Dentro da produção do açúcar, havia uma divisão. Cerca de 80% eram pessoas escravizadas, que estavam lá dentro trabalhando, né? A composição de todo o engenho. Agora, na produção do açúcar, tem aqueles trabalhadores livres. Não pense que é rico, não, né? São cara pobre. E alguns deles chegavam a ser até escravo liberto, que trabalhava
lá dentro, mas isso era pouco. A grande parte esses 20% que restavam eram brancos. Tinha o cara que era, digamos, o mentor intelectual do engenho, que nesse caso aí era o mestre do açúcar. É aquele cara que verificava se o açúcar estava bom, se o açúcar estava ruim, né? Então tinha outros caras aí, que esse é o mais famoso do engenho e o mais temido, que é os feitores. O feitor a gente sempre idealiza com aquele cara que está com chicote solapando o escravo no meio do tronco. Mas a função dele é administrar o engenho. Ele era o administrador, o cara que controlava tudo, né? Digamos que ele era um funcionário, um dos funcionários mais importantes do engenho, do moinho, né? E tinha também outra função técnica, além do mestre do açúcar, o cara que dizia se o açúcar estava bom ou estava ruim, tinha o purgador. O purgador era um técnico que trabalhava na purificação do açúcar, era um trabalhador livre também. Caldeireiro, o que é a caldeira? A caldeira, imagina aquele caldeirão, você pode estar pensando aí que é aquele caldeirão da bruxa, mas aquele caldeirão da bruxa é o modelo de caldeira. Tinha vários caldeirões gigantes daquele, um do lado do outro, né? Vários escravos mexendo ali, outros trabalhadores livres mexendo. Então, esses caras aí, os que trabalhavam nessa parte da caldeira, eram livres, né? Às vezes os escravos trabalhavam nisso também, mas não era um trabalho para qualquer escravo, era um trabalho especializado e era necessário algo mais técnico. Então, esse era o caldeireiro. Tinha aquele cara que ajudava o mestre do açúcar no controle de qualidade, que era o auxiliar dele, chamado também oficial do açúcar. Além desse, tinha outros caras que trabalhavam em construção, outros trabalhavam fazendo bloco, outros fazendo roupa, né? Enfim, essa é a composição dos homens livres. Tínhamos, então, o senhor, em cima da pirâmide, abaixo da pirâmide, nós tínhamos esses trabalhadores livres, né? E abaixo, a galera toda, cerca de 80%, era composto por escravos, né? Então, o que é que os escravos faziam no dia a dia? Bom, os escravos, eles não só trabalhavam na produção do açúcar, eles plantavam a cana, eles colhiam a cana, eles consertavam coisas que quebravam, construíam casas, reformavam a casa do senhor, a senzala, consertavam cercas, faziam cercas, às vezes se descansasse, tomavam uma porrada, se descansado, não, vamos trabalhar mais. O trabalho deles geralmente durava de 10 a 12 horas por dia. É muito, professor. Meu amigo, que horas um trabalhador, ele sai da cidade, sai na cidade grande, ele sai de sua casa e ele chega em casa? Vamos lá. Nossa realidade aqui da região. O cara trabalha na laranja. Que hora ele sai, que hora ele chega? Quantas horas de trabalho ele vai trabalhar? E você contar o tempo de trabalho, é da hora que sai de casa até a hora que chega em casa. Trabalho não é só você estar ali dentro, né? Velho, cá para nós, eu ouvi falar de trabalhadores que trabalham no restaurante, aqui na nossa região, que chega às 6 da manhã e tem dias que chega às 10 da noite em casa, né? Aí dizer, antes o povo trabalhava mais, estava arrombado, hoje a gente está de boa. De boa o quê, meu amigo? E pior é nada. Aqui a galera tinha consciência que sofria, que era oprimido, e agora as pessoas fazem isso por sobrevivência. Se não fizer, as pessoas às vezes brigam para trabalhar. Aqui eles não brigavam para trabalhar, eles brigavam para não trabalhar. E aí, beleza. É nesse cotidiano aí que surge, no meio desse sofrimento, que surge a capoeira, né? Que é a capoeira? Talvez quem é brasileiro sabe, né? A capoeira é a arte marcial brasileira, que ela surge como uma resistência contra os feitores, a mando do Senhor. Então aí, no continente africano, que era algo mais lento, algo mais suave, aqui adquiriu característica de violência. Quando chegava o homem branco, o feitor, o capanga, o senhor, chegava próximo onde eles estavam jogando capoeira, que ali, na verdade, faziam a cantiga, faziam o batuque e tal, os outros ficavam, a dupla ficava um jogando capoeira contra o outro, dizia que tá dançando, velho, não está fazendo nada não. Chega um tempo que a capoeira se tornou crime, porque o opressor começou a perceber que os escravos estavam usando isso para atacar os senhores, né? Para fazer emboscada. E aí os caras davam as voadoras, davam as cabeçadas,
se tornou uma ameaça para os opressores da época colonial. E aí a capoeira foi crime até o governo de Getúlio Vargas, Estado Novo, até os anos 40, até entre os anos 30 e 40. Aí foi quando Getúlio, objetivando construir uma identidade nacional e harmoniosa e pacífica, eliminar essa essência de conflito que existia entre o branco e o negro, entre o opressor e o oprimido, e aí acabou legalizando isso aí, né? E de lá para cá se tornou a capoeira como vista como arte marcial do brasileiro. Kung Fu é lá do Oriente, nós aqui temos a capoeira. Então, beleza. Então, agora, na próxima aula, vamos continuar ainda abordando essa questão continuar abordando ainda essa questão do Brasil colônia, mas agora com os jesuítas, né? Podem assistir a próxima videoaula, que vai vir postar, que é sobre os jesuítas. Beleza?